Oi, oi! Você que está vendo o replay da nossa série Despertar Vibracional, fica aí porque hoje a gente vai falar sobre culpa, a segunda emoção que está na base da nossa escala das emoções. Ela vibra em 30 Hz e eu vou te ensinar aqui um passo a passo para que você eleve a sua frequência vibracional, saindo desse lugar de forma cognitiva, tá bom? Seja muito bem-vindo! Oi, oi, gente! Oi, Sara! Oi, Bruna! Tudo bem? Ah, maravilha! Todos com papel e caneta? Vamos começar! Ó, semana passada a gente começou falando sobre vergonha, né? Pra você que não acompanhou a live, mas ela está salva aqui no meu perfil. E vamos lá, vamos pro que interessa. O que eu vou compartilhar aqui com você é baseado na minha experiência e nos meus estudos, no meu conhecimento adquirido através de cursos, enfim. E um deles que está inspirando essa live é a minha formação em especialista vibracional, que a gente vai se inspirar aqui na escala de Ágata, falando sobre as frequências vibracionais, e também o meu estudo sobre a literatura do Dr. David Hawkins, que foi um médico, psiquiatra, espiritualista, enfim, estudioso dessa área. Maravilha? Vamos lá! Então, a primeira coisa que eu preciso que você tenha consciência é que tudo no universo é vibração. A gente falou mais sobre isso na última aula. E tudo emite uma energia. Então nós somos seres espirituais vivendo essa experiência encarnada e temos o nosso campo energético, conhecido também como aura. Este campo energético, ele é influenciável, ele se modifica de acordo com as nossas emoções, porque as nossas emoções emitem uma frequência vibracional. Maravilha? E o que é então a identidade vibracional? Quando a gente acorda, muitas vezes a gente acorda super bem, aí indo para o trabalho rola um estresse no trânsito, aí você já abaixa a sua frequência, aí chega no trabalho, você lidera uma reunião, dá super certo, aí você já eleva a sua frequência. Então assim, você vai da tristeza para alegria, para o estresse, para gratidão. E o que acontece? A identidade vibracional é o fluir da sua vibração, é a média da sua vibração no fluir do dia. Ou seja, é variável, não é algo estático. Então é muito importante que você entenda que você não é a sua emoção. Você não é a sua identidade vibracional. Faz sentido? Você está vibrando nessa emoção. Maravilha? Tendo isso como ponto de partida, a gente falou sobre vergonha no último encontro, que vibra em 20 Hz, que são aquelas pessoas caracterizadas pela humilhação, sensação de desconforto, de constrangimento, que ela experimentou devido a alguma experiência, que ela não sentiu que atendeu às suas expectativas ou do outro. E eu ensinei um passo a passo para quando você se sentir nesse lugar, para que de forma cognitiva você se eleve para a coragem, que você saia desse lugar de vergonha e acesse a coragem. Maravilha? E hoje é sobre culpa, que vibra 30 Hz. Eu preciso que você entenda também que nós, como seres humanos, vivemos emoções negativas que são produtos das experiências que a gente vive. Então, eu quero que você olhe para as suas emoções sem julgamento. Não julgue as suas emoções, porque existe uma emoção melhor ou pior, existe aquela em que você está para aprender algo ali, para subir para o próximo nível. Tudo é aprendizado nessa vida, então não se julgue. Maravilha? Então olha lá é ótimo, né? Então olha só, para a gente acessar esse lugar, essas emoções, né? Essas sombras, vamos dizer assim, porque é algo que a gente ainda não iluminou ali, não trouxe entendimento para transformá-lo, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter
auto-honestidade, sermos honestos com nossos sentimentos, com as nossas percepções. E isso, como eu havia dito, essa sombra, ela é herdada pela nossa condição humana. Então tá tudo certo. Não se julgue. A partir do momento que a gente reconhece essa sombra, a gente tem a possibilidade de se render, desapegar desse lugar, dessas emoções que não são nossas. Nós apenas estamos ali, mas não somos aquilo. Maravilha? E olha só, quanto mais a gente reconhece a nossa emoção, quanto mais eu reconheço o que eu sinto, mais eu consigo me desapegar daquilo, desses bloqueios internos que muitas vezes projetam o futuro, né? Gerando aquela ansiedade no qual a gente começa a viver uma ilusão, porque é tudo uma ilusão, a gente não tem bola de cristal. E aí, o que acontece? A nossa verdade, a nossa luz, vamos dizer assim, ela parte da nossa sabedoria interna, do nosso eu superior, da nossa essência divina, porque todos nós somos filhos de um Criador. Esse Criador, a gente observa a sua beleza, a sua harmonia, o seu equilíbrio, a alegria das suas criações, a natureza, um pôr do sol, o perfume de uma flor. Tudo isso nos transmite emoções elevadas, porque gera uma harmonia interna quando estamos em contato com a natureza. Por quê? Porque nós somos isso. Muitas vezes a gente esquece disso, e eu tô aqui para te lembrar que todos esses poderes do amor, da alegria, da leveza, da paz, da coragem, são poderes inerentes a mim e a você. E esse despertar vibracional é para trazer consciência sobre isso, para você sair do lugar com aquela energia baixa e acessar esses poderes que são seus, que partem da sua essência divina. Maravilha? Tá ficando claro? Então, a partir do momento que a gente aprende a dar esse passo a passo, isso acaba ficando algo natural. Porque nós, como seres humanos, a nossa natureza, né, ela busca aliviar esse nosso sofrimento, essa nossa dor. E quanto mais a gente se desconecta desse lugar, mais a gente acessa aquela paz interior, aquela felicidade e mais a gente quer permanecer nesse lugar. Então, quanto mais a gente pratica, tem clareza, mais a gente se coloca nesse lugar. Ou seja, mais a gente adentra o estado de rendição. O que é esse estado de rendição? É você reconhecer aquela emoção que hoje a gente vai falar sobre a culpa, mas seja qual emoção for, negativa, né? Uma emoção mais baixa, frequência mais baixa, é você reconhecer aquilo, você deixar vir, deixar sentir aquilo, mas não pegar aquilo para você, não se apegar àquilo e naturalmente deixar isso dissipar, deixar essa energia fluir. Por quê? Nada é em vão, ou é bênção ou lição. Eu aprendi isso com Tassi Carvalho, nunca mais eu esqueci. Toda emoção vem para nos trazer para nos apontar alguma coisa que a gente está precisando aprender ali. Maravilha? E quanto mais a gente vive essa rendição dessas emoções, preste atenção no que eu vou te falar, que isso serve para qualquer pessoa, seja você empresário, empreendedor, mãe, filho, vó, qualquer pessoa. Quanto mais você se rende a essas emoções, mais você acessa a sua intuição, a sua criatividade e faz escolhas na sua vida conectado com a sua sabedoria interna, aquela centelha divina que eu disse atrás, aquele eu superior. Cada um fala um nome, mas é a sua essência. A minha essência e a sua é a mesma, porque a gente veio do mesmo lugar, do mesmo Criador. Então essa essência, ela é portadora de uma sabedoria interna. Então, render a essas emoções
se conectam a tomadas de decisões a partir da sua intuição. Por exemplo, a sua intuição, ela é aquele feeling de qual caminho seguir. A sua criatividade, ela materializa com ideias como... ela materializa aquele caminho, né? Então ela faz aquele caminho se tornar real. E isso é para todos os pilares da nossa vida. Nos relacionamentos, nos negócios, em uma reunião, em uma venda, em tudo. E no meu lugar, por exemplo, para quem não sabe, né, se você está chegando aqui agora, eu sou a Aline Barroso, eu sou artista intuitiva, então o meu trabalho, a minha arte, ela vem desse lugar de intuição, para depois eu materializá-la. E eu vivi um bloqueio criativo que impactou diretamente no resultado dos meus negócios, a partir do momento que o meu trabalho vem desse lugar. Maravilha, tudo certo. Então, nesse momento, eu busquei formas de sair deste lugar, percebe? Deste lugar de bloqueio criativo. E nesse caminho, através de muitos estudos, muita autoobservação, muita reflexão, cursos, conhecimento, eu acessei essas informações que estou compartilhando aqui com você nessa série Despertar Vibracional. Então, eu entendi que o caminho para solucionar qualquer problema que você tem sempre vai ser, primeiro, olhar para dentro. Porque o externo é reflexo do seu interno, e no decorrer aqui você vai entender isso melhor. Antigamente eu ouvia essa frase, eu falava assim, gente, o que é isso que essa pessoa está falando? Mas hoje, depois de viver isso, eu entendo que faz total sentido. A culpa, a gente vai tratá-la como uma identidade vibracional. Sendo que as nossas emoções interferem diretamente na nossa visão de mundo, nas escolhas que a gente faz, a forma que a gente se conecta com a nossa intuição, com a nossa criatividade, com a nossa sabedoria interna. E através disso, inclusive, através dessa experiência, você vai entender na prática aqui que nada é em vão, ou é bênção ou lição. Por quê? A minha arte surgiu de uma forma muito natural. Eu simplesmente tinha minha intuição, materializava aquilo e era uma coisa muito fluida. Se você virasse para mim e falasse assim, Aline, como que você aguça aí a sua intuição, a sua criatividade? Como é que você faz para estar nesse lugar? Não só na arte, mas na minha vida. Eu não saberia te dizer. Porque era uma coisa muito natural. Até eu viver neste lugar. A partir do momento que eu vivi esse lugar, eu desenhei um método, um passo a passo, no qual eu sei acessar essa criatividade, essa minha intuição para os meus negócios, para a minha vida, para que eu tome minhas decisões com mais assertividade, conectada com o meu propósito, com a minha sabedoria interna. E isso é muito poderoso. Inclusive, se você é empresária, empreendedora e está buscando por isso, desbloquear aí a sua intuição, criatividade, tomando decisões de acordo com o seu propósito, alinhado à sua sabedoria interna, eu sei um caminho. Existem vários caminhos, mas esse foi o que eu decifrei, o que deu certo para mim e foi validado. Se fizer sentido para você e você estiver buscando por essa transformação, me mande um direct, ou então, você que está no replay aqui no YouTube, eu vou deixar um link aqui embaixo para você fazer a sua aplicação, para a gente entender, de fato, se é o seu momento, se essa mentoria, esse acompanhamento personalizado para te ajudar nesse desbloqueio é para você. São 3 pilares que compõem esse método. O primeiro é consciência vibracional. A gente vai trazer, inclusive, a gente consegue fazer a medição, tá? Da sua identidade vibracional naquele momento para a gente usar ferramentas assertivas ali para elevar a sua frequência vibracional.
O segundo pilar é reconexão com a alma, né? Porque nós somos conectados. Esses desafios acabam nos desconectando dessa sabedoria, mas sempre tem jeito para tudo, a gente consegue voltar para esse lugar. Você ajuda a ter... Aline, quando temos dúvidas sobre nosso propósito, você ajuda a ter clareza sobre ele? Com certeza. Porque eu vou te conduzir para esse caminho, para você olhar para dentro e utilizando ferramentas que me destravaram nesse lugar. Então eu vou compartilhar com você de uma forma personalizada para você ter clareza deste processo. Maravilha? Maravilhoso. E o terceiro pilar, né, que eu não falei, é consciência vibracional, reconexão com a alma e despertar criativo. Vamos usar da arte para despertar aí a sua criatividade, intuição, sabedoria, enfim. É um processo lindo, validado, mas o tema da live não é esse, então se você quiser mais informações, me deixa uma mensagem, vamos para o que interessa, não é mesmo? Olha só, isso que eu vou te trazer aqui é importante, seja qual emoção você estiver sentindo de baixa vibração. Maravilha, quando eu soube disso, a minha mente explodiu. Foi assim, tirou uma viseira do meu olhar. E aí as coisas começaram a transformar. Existem 3 formas. Já pega seu papel e caneta, tá? Deixa eu até tomar uma água para te dar tempo. Vamos lá. Formas de lidar com as emoções. Existem 3 formas. A primeira delas é a supressão, que acontece de forma consciente, e a repressão, que acontece de forma inconsciente. Eu não vou me aprofundar, é um estudo intenso, existe muita literatura, mas eu quero que você entenda aqui o necessário. Quando a gente está nesse lugar de supressão ou repressão, o que a gente faz? A gente projeta o que a gente está sentindo. Então a culpa é do outro, a minha raiva aqui eu projeto no outro, e muitas vezes ele está relacionado com na nossa cultura, no nosso ambiente, né, da sociedade. Por exemplo, muitas vezes nesse lugar é colocado ali para a pessoa que ela odiar o outro que tem uma visão oposta ao posicionamento dela, viver esse ódio é algo glorioso. Então, isso também interfere, percebe? Na forma que a gente lida com as nossas emoções. E tem também o escapismo. O que é o escapismo? Todo mundo acha que já passou por isso. Nossa, hoje o dia tá estressante. Nossa, não tô me dando conta, tô com raiva, eu vou ali para aquele bar tomar uma cachaça. Ou que não seja cachaça, ou seja você ficar ali no entretenimento, rolando a tela para poder distrair, para mudar a atenção daquele sentimento que tá aí dentro. Culpa, vergonha, tristeza, mágoa, que mais? Não sei. Então existem essas formas de você lidar com esse sentimento que são inconscientes até então, porque agora você está sabendo disso. Perfeito? A segunda forma de lidar com as nossas emoções é a gente expressar. Só que muitas vezes esse lugar de expressar não é muito bem colocado. Por quê? Às vezes você está sentindo muita raiva ali, algo te gerou essa insatisfação, e você expressa com ataques, com agressão, e você acaba desestruturando até o outro que às vezes não tem nada a ver com isso. Por exemplo, vamos supor que você teve uma reunião no seu trabalho, vamos supor, e o seu chefe teve uma discussão, algum resultado não ficou de acordo com o que ele almejava, e ele descarregou toda a raiva dele, toda a frustração dele em você. Só que ali você não conseguiu reagir, né, seu chefe? Senão, cabeças vão rolar. Mas aí, o que acontece? Aí você vai pra casa. Aí você vai pra casa com aquela pilha de nervos. Mas o seu filho ou a sua filha está lá, já parado na porta, pronto para te receber, morrendo de saudade, doido para te dar um abraço.
mas sem pensar, sem ter consciência, sem saber gerir esse sentimento, o que você faz? Você já abre a porta, já fala, sai daqui, não, abraça agora não, vou tomar meu banho. O que essa criança que estava ali toda amorosa, na expectativa para te receber, para te dar um abraço, como que você acha que ela vai lidar com essa situação? Ela não tem maturidade emocional para isso, percebe? E aí você já gera um trauma de forma inconsciente no seu filho. E aí, eu tô assim, trazendo suposições, tá? Aí ele começa a entender que agredir, que dar má resposta é sinônimo de amar, porque você é meu pai, você é minha mãe, você me ama. E você faz isso comigo. Então isso é uma demonstração de carinho. E isso vai virando... Tá vendo que é uma teia de aranha? A importância que ia ter da gente ter na escola, aprender a gerir nossas emoções. Então isso vai virando um bolo de neve. E tudo começa... Tá, Aline, mas onde que isso tudo então, para melhorar isso, o que a gente faz? Começa onde? Na gente. Na gente. E esse é o propósito desse trabalho aqui, Despertar Vibracional. Maravilha? Então vamos lá. Tanto é que até todos os grandes mestres já trouxeram essa mensagem pra gente. Jesus disse, como é que é aquela frase? Por que você repara um cisco no olho do outro enquanto tem uma viga no seu olho? Ou seja, muitas vezes a gente está criticando muito o outro porque a gente se critica muito. A gente está com muita raiva do outro porque aqui dentro tem muita raiva. Então você está vendo um cisquinho ali, mas na verdade tem uma viga aqui, ó, intensa para você resolver. O externo é reflexo do seu interno. Se você está em paz, é muito, muito difícil alguém tirar sua paz. Alguma situação te fazer ficar estressada. É muito difícil. E eu já vivi isso, tá? Além disso estar escrito nos livros, eu passei essa experiência, eu vivi essa experiência. Então vamos lá. Culpa. Toda emoção gera pra gente uma recompensa, muitas vezes inconsciente, tá? Então é importante a gente ter clareza quais são as recompensas que a culpa nos traz. Tem emoções ruins que sinto que às vezes eu nem sei de onde vem. Como ter clareza sobre ela para poder se desconectar? Pergunta fantástica, merece o Oscar. No final da live, eu vou trazer um exercício aqui para você fazer, seja qual emoção for. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é: eu não quero que você fique preocupado a rotular que emoção é essa, porque o nosso cérebro tem disso, querer dar nome para tudo. Beleza. Acho que voltou agora, né? Ótimo, então vamos continuar. Então agora, qual que é o propósito então? É que a gente saia do lugar de vítima para entrar naquele lugar de que a gente escolhe o que a gente sente. A gente escolhe o que a gente vibra. A gente escolhe as nossas emoções. Não estou falando que a partir de hoje você não vai sentir raiva, medo, ansiedade, tristeza, não. Mas você vai ter consciência que você não é aquilo. E você vai escolher sair daquele lugar. Existem várias formas, vou te trazer aqui um passo a passo de forma cognitiva. Maravilha? Então, quando você já gera um movimento ali para sair daquele pântano de desespero, de desamparo, né? Que essa pessoa, na verdade, que está vibrando na culpa, ela está se sentindo desamparada. É isso que ela está vibrando ali. E aí, quando você sai desse lugar, você acessa o quê? A sua grandeza interior, o seu eu superior. Faz sentido? Então, a grandeza, o seu eu superior, como que ele lida com a culpa? Quando você desapega da culpa, ele trabalha com o perdão.
Veja que desapegar da culpa não é você deixar aquele sentimento de lado, colocar debaixo do tapete, porque senão a gente vira uma panela de pressão. Quanto mais vier uma situação que me gera, né, esse sentimento, que é um gatilho para eu sentir isso, e eu vou colocando para debaixo do tapete, vai chegar uma hora que eu vou explodir. Vai chegar uma hora que isso vai se manifestar através de doenças no nosso corpo físico. Seja uma rinite, alergias, dor muscular, tensão nos ombros, nas costas, no pescoço, dor de cabeça e tantas outras. A culpa, eu não lembro se eu já falei aqui antes, mas a culpa, ela é uma das emoções que mais materializam essas doenças psicossomáticas. Perfeito? Tá tudo certo agora? Maravilha. E aí, eu quero que você tenha clareza de uma coisa. Por que eu quero que você não se culpe por sentir culpa, por ter vivido alguma experiência que te trouxe essa frustração, enfim. Porque eu tenho certeza que naquele momento você fez o que você achava que era o melhor. E tá tudo bem se você viu que não era o melhor, mas não se culpe por isso. Olha só, no universo, toda força tem uma contra-força igual ou oposta. O medo tem a coragem, a timidez tem a bravura, a mesquinhez tem a generosidade e a culpa tem o perdão. Então, quando a gente começa a se curar, a curar essas emoções, a nos render, parar de resistir aquilo e render aquilo, acessando o nosso eu superior, a nossa essência divina, a gente começa a dar um novo contexto para aquela situação. Ou seja, a gente ressignifica aquela experiência. A gente consegue ter clareza de que aquilo foi um aprendizado. Aquilo serviu para você amadurecer, adquirir sabedoria. Se eu não tivesse vivido um bloqueio criativo, eu não estava aqui transmitindo esse conhecimento para você. Porque foi ele que foi o gatilho, né? Para eu aprofundar nesses estudos, para minha melhora pessoal. E eu estou transbordando isso com você, porque eu acho que todo mundo precisa saber disso. Que é libertador, de fato a palavra é essa. É libertador você aprender a lidar com as suas emoções. E reconhecer, como eu já havia dito, né? Esse ressignificar, ele traz pra gente, ele eleva a nossa frequência vibracional, porque você começa a aceitar, você tem aceitação pelo que passou. Então você aceita, você perdoa e você ama. Por quê? Tudo aquilo te trouxe um aprendizado e você não seria hoje a pessoa que você é se não fosse essa experiência do passado. Faz sentido? Então, como sair deste lugar de culpa e elevar a minha frequência vibracional, Aline? Vamos lá. Primeira questão, o que gerou a culpa? A primeira pergunta que você tem que fazer para você é: quando você estiver nesse lugar, o que gerou essa culpa? Quando você traz consciência para essa culpa, você começa a refletir, a auto-observar, a olhar para dentro. Por exemplo, eu vou trazer o meu exemplo. No meu bloqueio criativo, para ficar mais palpável, né? Eu estava me sentindo culpada. Eu vivi isso. E quando eu me fiz essa pergunta, por que eu estava me sentindo culpada? E aí eu fui revisando os caminhos. E eu entendi que eu estava me sentindo culpada porque o que me bloqueou foi absorver muitos conhecimentos de outras áreas estratégicas para desenvolver o meu negócio e não saber gerir ali a minha energia. E aí eu fui me distanciando da minha criatividade, da minha intuição. Isso me gerou bloqueio. Então, na verdade, eu estava triste. Por quê?
eu não estava desfrutando desse conhecimento como eu poderia e nem utilizando a minha intuição, criatividade para materialização das minhas pinturas como eu poderia. Na verdade, era uma tristeza. Percebe que quando você reconhece o que gerou essa culpa, no meu caso, foi uma tristeza. E a tristeza, ela já está em 75 Hz. Foi a tristeza pela situação por si só. Vou até te mostrar aqui, ó, na escala de Ágata. Olha aqui, a culpa. A culpa está aqui. Aí eu já pulei para a tristeza, que está aqui. A segunda pergunta é: como eu posso ressignificar essa situação? Porque nesse lugar, como eu havia dito anteriormente, entra o perdão. Então, quando eu consigo olhar para trás, entender que eu não posso mudar o que passou, eu não tenho esse poder de lá atrás fazer diferente, mas eu posso fazer diferente daqui para frente. Como que eu ressignifico isso? Olha só de você ter consciência que você pode fazer diferente daqui para frente, já é um se perdoar, já é um se aceitar, parar de resistir a esse sentimento de culpa. E foi isso que eu aprendi. Foi exatamente isso que eu aprendi. Eu acolhi aquela situação de bloqueio, eu aceitei, parei de resistir, eu me perdoei por estar me culpando, por ter, vivido do jeito que foi, e aí eu passei a me amar, porque eu sei que ali surgiram vários ensinamentos, como esse aqui, que eu estou compartilhando, da minha experiência. E aí, terceira pergunta, entender por um outro ponto de vista quais foram os aprendizados. Olha, eu, por exemplo, eu desenhei um passo a passo para desbloquear a minha intuição, a minha criatividade, a minha conexão com a minha sabedoria interna, que é desse lugar que vem o meu trabalho, em todas as nuances, artísticas ou não, como a mentoria Contemple-se, que eu citei anteriormente. Então esse foi um dos aprendizados. Para sempre que eu me colocar nesse lugar, eu já sei o caminho. Eu posso guiar outras pessoas através desse caminho, desse passo a passo. Esse foi um aprendizado. Quando você está nesse lugar, você já sobe para o desejo, que é 125 Hz. Ou seja, quando eu quero compartilhar isso com alguém, é porque eu estou desejando ser uma pessoa melhor. Ser melhor na minha vida e na vida do outro. Eu estou desejando não voltar para esse lugar. Então eu subi, olha aqui na tabela. Então aqui eu estava aí na tristeza agora e subi para o desejo, 125 Hz. E aí, qual é a última pergunta? A quarta pergunta. Anote essa pergunta. Quais são os pequenos passos que eu posso trilhar no meu cotidiano para eu pensar e agir de uma forma diferente? Quais são esses passos? E quando você tem acesso, clareza sobre isso, você já começa a acessar a sua coragem para dar próximos passos. Um passo, por exemplo, que eu experimentei, tá tudo certo, maravilha. Um passo, por exemplo, que eu recomendo para todo mundo é a meditação. O hábito de fazer uma rotina de presença. A meditação nos mantém no aqui e agora. No aqui e agora não tem ilusão, não tem passado, não tem futuro, não tem o outro. Só tem eu, no meu estado de essência, no meu eu superior, que é leveza, alegria, equilíbrio. Nesse estado, quando a gente está nesse lugar, a gente acessa aqueles poderes internos que eu compartilhei no início. Do amor, da alegria e principalmente da coragem. Da coragem de fazer acontecer, de fazer diferente, de ser melhor. E quando você sai da culpa, que é 30 Hz, e traz essa experiência cognitiva
Respondendo essas questões, você sobe para coragem. A coragem é assim o pilar transformador entre essas oscilações, porque na coragem você tem medos, você tem seus traumas, você tem suas dores, porém você não é guiado mais pelos seus traumas e por suas dores. Mas fica um alerta. É muito importante se manter nesse estado de presença, porque na coragem é muito fácil a gente oscilar com algum desafio aí do dia a dia se a gente não se mantém nesse estado de presença. Então, daí eu trago a importância da gente manter uma rotina, meditando, seja de qual forma for. Maravilha! E agora o exercício esperado sobre quando estou sentindo uma emoção que eu não sei nem identificar, não sei nem de onde que vem, como lidar com aquilo. O que o David Hawkins, que me inspirou nesse conhecimento, nessa série, o que ele ensina pra gente? Não nomeie suas emoções, não rotule. A emoção, ela gera uma sensação no nosso corpo físico. Então eu quero que você foque nessa sensação. Pode ser um aperto no peito, uma tristeza. Pode ser muito frio na barriga, uma gastrite porque você está muito ansioso, muito com medo. Não importa. O importante é perceba, exercício de percepção, de autoobservação, onde está esse desconforto. Vamos supor que esse desconforto está no meu coração. O que você vai fazer? Você vai, de olhos fechados, você vai inspirar e com o poder da sua imaginação, você vai imaginar esse desconforto vindo até a sua garganta e quando você soltar o ar, você vai imaginar ele saindo, como se fosse uma luz. E aí você utiliza a sua intuição, uma luz azul, uma luz brilhante, amarelada, incandescente. E essa luz vai estar sendo emanada para você. Você vai se ver na sua frente e essa luz vai estar envolvendo você toda a sua imagem. Vou repetir. Desconforto no coração, por exemplo. Inspira. Imagina essa energia vindo para sua boca e saindo. Está saindo em forma de luz e está envolvendo toda a projeção do seu corpo que você está vendo na sua frente. E você vai fazer esse exercício. Vai fazer esse exercício mentalizando. Quantas vezes? Quantas vezes você sentir? Pode ser 3, pode ser 5. Você pode precisar ficar 1 minuto assim. E dá super certo. O que você está fazendo? Você está deixando essa emoção vir, ela veio, você está deixando ela ficar porque você está sentindo, percebe? Que você não está suprimindo, reprimindo, você não está expressando, você está sentindo. O importante é a gente sentir. E quando você vai fazendo esse exercício, essa energia, percebe? Emoção, frequência vibracional é energia. Essa energia vai perdendo a intensidade. Por isso, você volta com esse exercício para o seu ponto de equilíbrio. Porque vai perdendo essa intensidade. E aí, em uma próxima situação que despertar esta emoção, ela já vai vir com uma intensidade menor. E aí você vai fazer de novo esse equilíbrio. E você vai rendendo, se rendendo, se rendendo, parando de resistir a essa emoção. E você vai assim gerindo a sua emoção. Faz sentido? Então esse exercício é muito, 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 muito poderoso. Faça
Faça esse exercício todas as vezes que você se perceber com a vibração baixa, triste, ansioso, com medo, sentindo culpado, com vergonha, seja qual situação for. Não nomeie. Sentiu um desconforto? Tem alguma coisa estranha. Faça esse exercício, vai te ajudar muito. Eu acho assim, o planeta devia saber disso. Já estou fazendo, está dando um alívio já. Maravilhoso. Muito, muito bom. Por que esse alívio instantâneo? Porque nós somos energia. Nós somos um composto energético. Então, essa energia vem de uma forma muito intensa. Você escolhe não ser aquilo, mas lidar com aquilo para elevar a sua energia. Faz sentido? Bom, a live deu umas travadas e é isso. E desejo uma semana incrível, com muita luz, com muito amor, com muita alegria, com muita consciência, muito poder de escolha, poder escolher sair da posição de culpa, de vítima, enfim, e escolher ser dono, ter de volta o poder da sua vida, da sua liberdade nas suas mãos. Maravilha? É isso. Um beijo no seu coração, boa noite. Quarta-feira que vem, às 19h19, vamos falar sobre apatia. Aquela sensação, aquela falta de energia para fazer as coisas e muitas vezes fazer coisas que você ama. Você está com apatia, você não está conseguindo sair daquele lugar, você está frustrado. Então a gente vai aprender como lidar com isso, tá bom? Obrigada, Aline, maravilhosa como sempre, amei estar aqui. Um beijo, minha querida maravilhosa, muito bom estar aqui com você. Um beijo no seu coração, tchauzinho, até!